dia. Hoje, oitavo encontro da disciplina Política e Organização da Educação Nacional. Hoje nós vamos tratar da Base Nacional Comum Curricular. Já temos parâmetros. Por que a base? Esta é uma pergunta que se faz nas escolas, que se faz nos ambientes educacionais. E nós tentaremos responder durante este processo de construção do conhecimento de hoje. PCNs e diretrizes. Os dois documentos trazem orientações para a escola, mas não têm a mesma função de um currículo nacional. Ou seja, eles orientam de forma isolada os sistemas de ensino. As escolas não têm uma organização única para todo o Brasil, porque há diversidade. Não explica o que o professor tem de ensinar, nem o que os alunos têm de aprender. É um outro problema da educação nacional, apresentava até então, e ainda apresenta, porque ainda não está efetivada a Base Nacional Comum Curricular. Redes e escolas incorporaram as diretrizes a seu modo, e não se garantiu que conteúdos essenciais fossem ensinados em todo o país. Por exemplo, aqui no Piauí, a gente trabalha, vamos supor que estamos trabalhando a história do Brasil. O conteúdo que nós estamos trabalhando aqui não é o mesmo que está sendo organizado lá no Rio Grande do Sul. Não é o mesmo que está sendo organizado lá no Ceará. Então, fica complicado nos exames nacionais, como o ensino médio. Por quê? Porque há uma diferenciação de conteúdos, de estrutura desse ensino em todo o Brasil. Por isso, a necessidade é a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, que todas as escolas, todas as instituições de ensino façam valer a mesma ideia, a mesma lógica, a mesma organização do ensino. A Base Nacional Comum Curricular, ela define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, em qualquer lugar do país. É obrigatória para todas as escolas públicas e privadas. Abre espaços específicos para conteúdos locais, currículos e projetos políticos pedagógicos. Integrar as aprendizagens essenciais da BNCC às realidades dos diversos territórios. É uma política de Estado, não de governo. Ou seja, então, a base comum, a Base Nacional Curricular, vai ser comum em todo o território nacional, tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares. E o mais importante de tudo isso, que não se trata de uma política de governo, mas uma política do Estado brasileiro. Vai orientar a construção de um currículo, previsto na Constituição, no artigo 210, para mais de 190 mil escolas de educação básica no território nacional. Vai definir os conhecimentos essenciais que todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso durante sua trajetória, desde a creche até o final do ensino médio. É muito importante isto, porque muitas vezes o aluno sai de São Paulo e vem para as escolas de Teresina e ele não viu a metade dos conteúdos que se emprega aqui, porque é uma base diferenciada. O professor de matemática não segue o mesmo conteúdo do professor do Piauí, do professor do Ceará. Então, a Base Nacional Curricular, ela vem justamente para integrar, para anexar, para organizar essa forma de ensino. Provocará a orientação dos processos de construção das matrizes das avaliações externas. Anteriormente era avaliação, currículo, aprendizagem. Errado. Não pode começar por uma avaliação. Tem que começar pelo currículo, a avaliação e a aprendizagem. Esta é a sequência correta que vai ser definida e organizada, que já foi, aliás, pela Base Nacional Comum Curricular. Os direitos de aprendizagem descritos na Base Nacional. A existência de uma base curricular comum serve para que as graduações em pedagogia, as licenciaturas e a formação continuada usem os direitos de aprendizagem dos alunos como escopo dos seus programas.
Muito importante porque vai integrar a finalidade realmente do que se ensina nos cursos superiores. Após os direitos de aprendizagem e os conteúdos serem descritos pela equipe do Ministério da Educação, cada Secretaria de Educação incluirá nele os temas regionais que seus alunos devem saber. Mesmo com a base nacional comum curricular, tem as questões regionais. Por exemplo, nós não podemos deixar de ensinar a história do Piauí. Nós não podemos deixar de conhecer a nossa realidade, a realidade das regiões do nosso Nordeste. Então, a base nacional ela não vai excluir isso, muito pelo contrário, ela abre espaço para que também seja definido nos currículos. Neste caso, a autonomia sobre a metodologia permanecerá sendo dos professores e das escolas, ou seja, não vai tirar a liberdade de escolha dos professores. Os professores não vão ser robôs, mas eles vão ter possibilidade de integrar o conhecimento de uma forma mais equitativa, mais igualitária. Qual é a fundamentação legal da base? É lei, está na Constituição Federal, está na LDB, está no DCN e no PNE, né? Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Educação. Veja que está tudo bem organizado, tudo bem estruturado, não foi feito ao acaso. Por isso que é uma política de Estado e não de governo. Equidade, direito de aprendizagem para todos, ou seja, igualdade de ensino, mas com equidade. Todos têm o direito, mas vão ter as mesmas condições para que se possa aprender. Qualidade, melhor preparação do sistema para garantir a aprendizagem dos alunos. É uma realidade. E qual a orientação normativa da Base Nacional Comum? Nós temos aí a Constituição Federal, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, tem a Política Curricular Nacional, tem as diretrizes curriculares, tem a Base Comum, Nacional Comum, e segue para outras instâncias abaixo do processo, chegando até as escolas. Qual é o caminho a seguir? Nós temos aí, 2018, né, rede de regimes de colaboração, né, ou seja, todo o Brasil, as prefeituras, os estados se organizam para que seja todo esse processo, para que este ano, 2019, comece a discussão de implantação da Base Nacional Comum Curricular. Algumas escolas já estão em fase de implantação, mas o prazo é até 2020 para ser concluído com o ensino médio. Então, professores e professoras, nós temos agora nas nossas mãos uma nova proposta de melhorar a qualidade do ensino no Brasil. E com certeza, este processo de construção do conhecimento vai dar certo em sua plenitude. Tenham um bom estudo. Deixo a vocês algumas referências para que ampliem o seu conhecimento e participem nas suas escolas da construção da BNCC. Obrigado.